No começo, as pessoas que se apresentavam para o curso nem mesmo entendiam qual era o objetivo daquilo, porque a vida cultural brasileira tinha se tornado tão decadente, tão burocratizada, que as pessoas só entendiam a atividade intelectual ou como show business, ou como atividade profissional universitária. Eles não entendiam, vamos dizer, a busca de conhecimento ou a aquisição de cultura como uma atividade que existe em si mesma. Esta mensagem é dirigida a todos os meus alunos, ex-alunos, futuros alunos e leitores. Quando eu comecei o meu seminário de filosofia em 1987, o objetivo principal era tentar formar uma nova geração de intelectuais brasileiros livre dos vícios que tinham transformado a vida intelectual no Brasil numa palhaçada comunista, indigna da menor atenção, exceto como objeto de desprezo. Eu me lembro que ainda no tempo do regime militar havia o fenômeno dos chamados excedentes. Excedentes eram os alunos que faziam o vestibular e que passavam no vestibular, mas que não tinha vaga para eles na universidade. O governo militar, esperto como ele só, achou que devia abrir uma universidade em cada esquina e satisfazer a demanda desse pessoal por educação. Na verdade não é educação que eles querem, querem apenas um diploma para poder penetrar no funcionalismo público. Uma pesquisa recente mostrou que menos de 2% dos universitários brasileiros aspiram a tornar-se empresários. Todos querem emprego, 98% querem emprego. E desses 98%, certamente a maioria quer emprego ou na burocracia estatal ou na própria universidade. Portanto, a universidade brasileira é essencialmente uma formadora de burocratas. Ela não é a formadora da classe dominante no sentido capitalista, como dizem os marxistas. É eles mesmos. Essa é a coisa mais incrível do mundo, porque o próprio professor marxista que trabalha na universidade, que está dentro da burocracia, que está vivenciando aquela situação sociológica que ele deveria ser capaz de identificar, ele mesmo diz que a universidade existe para formar a classe dominante capitalista. Quer dizer, a situação existencial dele desmente o que ele está dizendo. A universidade no Brasil existe para formar a burocracia e, sobretudo, para formar a burocracia virtual, isto é, a militância. Então, de algum modo, a universidade brasileira estava destinada a se tornar aquilo que se tornou mais tarde, quer dizer, uma gigantesca escolinha do MST, onde a filiação marxista do indivíduo é suficiente para qualificá-lo como professor universitário e fazer dele, talvez até, na opinião dos outros, um intelectual eminente, embora sejam todos semi-analfabetos, como o Dr. Emir Sader, pessoas totalmente desqualificadas, vamos dizer, dedicadas inteiramente à propaganda comunista mais vulgar, pessoas que, digamos, nos 50 anos atrás não teriam uma posição de destaque nem mesmo no meio comunista, porque 50 anos atrás havia de fato uma intelectualidade comunista com alguma exigência. Hoje em dia no Brasil não tem mais nem isso. O Brasil é um país onde até um desclassificado como Espartinho de Moraes se torna um grande intelectual. Por quê? Porque escreveu meia dúzia de trabalhos de propaganda comunista e de estratégia comunista. Isso é tudo que ele fez. Tá certo? Então com isso o nego se torna filósofo, era reconhecido como um grande pensador, etc. A universidade brasileira está repleta dessa gente. É claro que, a partir do instante em que aconteceu isso, em que isso, vamos dizer, se tornou um fato disseminado e dominante, onde praticamente não há mais lugar para ninguém, tá certo, na universidade, a não ser para essas pessoas, é claro que o Brasil saiu da história intelectual do mundo. Se você comparar o que era a vida intelectual no Brasil nos anos 50 e 60 com o que é hoje, tá certo, é você comparar um país do primeiro mundo com a Zâmbia. Tá, não tem medida possível aí de comparação, não é isso? 30 ou 40 anos atrás, nós ainda tínhamos aí vivos, tinha um Gilberto Freire, tinha um Otto Maria Carpo, tinha o Zé Guilherme Merkel, tinha pessoas vamos dizer, de relevância mundial. O que não quer dizer que não tenha hoje, a gente tem agora mesmo tem o Bruno Tolentino, mas essas pessoas ficam totalmente marginalizadas, elas não aparecem, elas não ocupam espaço nos suplementos culturais, elas não são estudadas nas universidades nem nada. O grosso da vida intelectual, seja na universidade, seja nos suplementos culturais, é só ou propaganda comunista, na melhor das hipóteses, camuflada de debate letrado, ou então é interpromoção, interbadalação, interbajulação entre figuras partidárias. Então quer dizer que a vida intelectual foi tornada instrumento de ascensão social para organizações comunistas que realmente dominaram o espaço. Então quando acontece isso, o país está morto. Aliás, o país, quando vamos dizer, se deixa seduzir pelo comunismo, é porque já está muito doente, já está muito decadente. Então é mais ou menos como o indivíduo se deixar seduzir pelas drogas. Quer dizer, a experiência das drogas é uma coisa que o nego faz quando ele já está
por assim dizer, com o pé na cova. Ele já está querendo se destruir, então a droga ajuda a se destruir mais rapidamente. O comunismo é exatamente a mesma coisa. É a tentação final que completa uma descida. Ele está descendo para os infernos. Ele chega na porta do inferno e bate. Na hora que bate, ainda entrega a droga ou a carteirinha do Partido Comunista. Tendo visto essa situação naquele tempo e tendo claramente uma certa antevisão do que viria nas décadas seguintes, e graças a Deus eu fui dotado com essa capacidade de fazer prognósticos históricos relativamente certos, não por adivinhação, nem por dons proféticos, mas por análise histórica muito bem fundamentada. Então naquela época eu já tinha mais ou menos percebido o que vinha por aí. E foi justamente em vista disso que eu criei o meu curso, Seminário de Filosofia, pois já que eu não podia interferir na situação da Igreja Católica, eu podia pelo menos ajudar a melhorar um pouquinho, a atenuar um pouquinho a segunda causa da debacle nacional, que é a decomposição da intelectualidade. Eu assinalei isso então para mim mesmo como uma missão de vida, assumi aquilo consciente da dificuldade enorme do empreendimento, principalmente que eu percebi que nada se poderia fazer nesse sentido dentro da instituição universitária, seria preciso passar à margem dela e, de certo modo, vencê-la e subjugá-la pela qualidade da nossa produção, pela qualidade do nosso trabalho. Então eu comecei com esse espírito, por assim dizer, missionário. No começo, as pessoas que se apresentavam para o curso nem mesmo entendiam qual era o objetivo daquilo, porque a vida cultural brasileira tinha se tornado tão decadente, tão burocratizada, que as pessoas só entendiam a atividade intelectual ou como show business, ou como atividade profissional universitária. Eles não entendiam, vamos dizer, a busca de conhecimento ou a aquisição de cultura como uma atividade que existe em si mesma e que, na verdade, é o centro inspirador de tudo isso. Então, a vida cultural, a vida intelectual passou a ser uma função ou da mídia ou da universidade, em vez de ser, ao contrário, como sempre tinha sido, ela mesma a inspiradora dessas duas instituições e o motivo para a existência delas. Então, aí chegou-se à alienação total, quer dizer, aquela inspiração, aquele desejo, aquele objetivo em vista do qual são criadas as instituições, são criados os meios, acaba sendo sufocado por essas instituições e por esses meios que se tornam eles próprios os fins. Mas aos poucos eu fui conseguindo transmitir às pessoas uma noção da vitalidade e da força da própria ideia de vida intelectual.